Olá pessoal, uma boa noite a todos. Olá amigos do grupo da Fraternidade Irmão Altino. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação, esperança consoladora. Que Jesus nos ilumine e que os bons espíritos nos inspire na nossa reflexão. Vou começar a reflexão tomando por base um pequeno vídeo que circula na internet da palestrante Anete Guimarães, conhecida no meio espírita. E nesse vídeo ela responde ao questionamento: o que é necessário para ser espírita? E ela expõe que ser espírita é adotar um modo de pensar a realidade da vida a partir de pelo menos 5 princípios básicos. O primeiro princípio é a crença na existência de Deus. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista e deísta. Crê na existência de Deus como a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Deus não se mostra, mas se manifesta na grandiosidade de sua obra. O segundo princípio é a crença na imortalidade da alma. A imortalidade da alma é um dos pilares de todas as teorias espiritualistas e do espiritismo também. E essa realidade imortal exige de nós um modo de encarar a vida, uma maneira de pensar, de agir e de sentir com otimismo, alegria e esperança. Esperança no futuro. Afinal, somos espíritos imortais criados por Deus. O terceiro princípio é a crença na comunicabilidade dos espíritos. Como cita Anete Guimarães, é o que distancia mais o espiritismo de outras teorias espiritualistas. A doutrina espírita nos mostra, por via mediúnica, que o espírito tem a capacidade de agir sobre a matéria e é responsável por uma variedade de fenômenos extrafísicos, como também físicos. O quarto princípio é talvez um dos mais belos da criação de Deus. É o princípio da evolução espiritual. A evolução é o carro-chefe do projeto divino. Tudo que existe na criação de Deus evolui. Do átomo ao universo, do princípio espiritual ao arcanjo. Tudo se transforma. Tudo é impermanente, pois está num contínuo vir a ser submetido à lei natural do progresso. O processo de evolução do espírito tem por objetivo conduzi-lo à perfeição divina, permitir que o espírito desenvolva ou traga à tona o que já tem em potência, atributos divinos em estado latente. Somos deuses, como afirma o Cristo, pureza divina em potencial. E à medida que o espírito evolui, transforma o mundo material que o habita para melhor, em bondade, em beleza e em justiça. E chegamos ao quinto princípio, a crença na reencarnação. A doutrina espírita ensina que o processo de evolução espiritual, que falamos no quarto princípio, é lento e depende, para a sua plena realização, de muitas existências do espírito na matéria, para que o aprimoramento do espírito intelectual e principalmente
moralmente aconteça por meio de uma variedade de experiências em aprendizagens nas duras dificuldades naturais da vida. A existência encarnada é, portanto, uma escola divina. Podemos dizer, afirmar que a reencarnação é a chave de interpretação da vida. Sem ela, a explicação para a existência humana se torna extremamente difícil, dando a entender que a vida é um drama bem violento e sem sentido, como citam alguns filósofos que negam a existência de um propósito maior para a vida. Se acreditarmos que existe somente uma única vida e que toda a citada imortalidade do espírito, a sua eternidade, depende somente dela, fica um tanto complicado pensar em justiça divina. Dessa forma, a reencarnação, como esperança que consola, nos permite compreender os sofrimentos, as disparidades das desigualdades e as injustiças existentes no mundo. Desigualdades e injustiças essas que, quando compreendidas dentro de um plano mais amplo, que envolve pré-existência da alma, existência atual e futura, passamos a compreender que essas desigualdades e injustiças são apenas aparentes. São frutos de uma solução de continuidade da vida, onde as nossas escolhas em reencarnações passadas deram a forma de nossa vida presente. E as nossas escolhas de hoje, nas experiências e aprendizagens presentes, darão a forma de nossa reencarnação futura. A vida é um belo trabalho de construção e reconstrução, entre erros e acertos. Constitui uma obra de arte na qual o artesão somos nós mesmos, a cada um segundo a sua obra. E essa grande obra em nós mesmos será concluída quando atingirmos o grau de pureza esperado pelo Criador. Reencarnamos até aprender a amar incondicionalmente e a dulcificar os nossos sentimentos a partir do trabalho de autodescobrimento e de autoburilamento, consciência profunda de nós mesmos e de responsabilidade com a vida. Reencarnamos para sermos unos com a vontade de Deus, para aprender a enxergar Deus em toda a sua majestosa criação, para aprender a respeitar e a nos conectar harmonicamente com toda a sua divina obra. Os espíritos superiores afirmam que o sucesso do processo de evolução espiritual, o bom aproveitamento de uma reencarnação, depende das escolhas feitas por parte dos espíritos, como citamos ainda há pouco. E essas escolhas serão sempre bem-sucedidas quando pautadas nos ensinamentos do Evangelho do Cristo, ou em tantos outros ensinamentos universais e sagrados da humanidade, ainda tão mal compreendidos e considerados. A reencarnação é, de fato, a nossa esperança consoladora,
para assimilarmos paulatinamente a mensagem do Cristo e aprender a vivê-la, a colocá-la em prática. Carinhosamente, Emmanuel chama de a bênção do retorno. E é por meio de muitas reencarnações que o espírito humano renova a si próprio e, inspirado pelo Espírito de Deus, renova a face da terra em bondade, em beleza e em justiça, co-criadores que somos com Deus para edificar uma humanidade melhor e ascendermos na escala espiritual. Que façamos, então, luz em nossa reencarnação e que busquemos compreender o projeto de Deus, no qual a reencarnação, essa esperança consoladora, é um dos princípios fundamentais desse projeto. Que Deus e Jesus seja com todos nós, agora e por toda a eternidade. Obrigado a todos, até o próximo vídeo, assim seja.